pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje esse vídeo é muito especial, é um vídeo feito com exclusividade para o canal, para a nossa colaboradora internacional, a Cláudia Tomé Vitti, que esteve recentemente visitando algumas das ilhas do arquipélago dos Açores. E lá ela traçou um pouco a história do nosso Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal quando esteve lá. Então você vai conhecer um pouco desses lugares por onde o Dom Pedro passou, por onde ele ficou antes de invadir Portugal continental para destronar o irmão. Então é sobre isso que esse vídeo trata e com exclusividade vocês vão conhecer um pouco dessas belezas aí dos Açores. Mas antes disso, antes do vídeo da Cláudia propriamente, não esqueçam de dar uma olhada, se você continua inscrito no canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se o seu sininho aí está ativado para receber as notificações do canal, e quem quiser contribuir aqui com o canal, ajudar o canal, tem como entrar para ser membro do clube do canal, no link aqui embaixo, para quem está usando o celular e o computador, tá legal? Espero que vocês gostem do vídeo que a Cláudia preparou para vocês. Um abraço! Oi, eu sou Cláudia Tomé Vitti e vou gravar hoje um vídeo para vocês em que eu vou falar sobre o arquipélago dos Açores. É praticamente uma honra, um privilégio poder apresentar um pouco sobre essas ilhas. São 9 ilhas que pertencem a Portugal, que ficam no meio do Atlântico, assim, né, a caminho entre Europa e América do Norte. E é uma região que é muito conhecida pelas suas belezas naturais. Normalmente as pessoas vão para os Açores pela natureza. Tem lugares incríveis, assim, que você fala, nossa, acho que isso aqui deve ser muito parecido com o paraíso, né? Alguém se inspirou nos Açores quando imaginou o paraíso. Então, por exemplo, a Lagoa de Sete Cidades, na ilha de São Miguel, é um lugar deslumbrante. As Fajãs, que são umas mini planícies que tem bem à beira-mar, onde você tem, às vezes, algumas vilazinhas, também parecem saídas de um conto de fadas. A Ilha de São Jorge é famosa pelas Fajãs. A gente tem, por exemplo, a Fajã da Caldeira do Santo Cristo, a Fajã dos Cubres, Fajã do Além. Tem uns lugares incríveis. A Ilha das Flores tem cachoeiras maravilhosas, assim, quase caindo no mar. É muito bonito, muito, muito, muito bonito. Mas hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre os Açores, não tão exatamente turisticamente, mas a questão histórica, ou enfim, o vínculo entre os Açores e a história de Dom Pedro I. A gente imagina, né, retrocedendo para a história do Brasil, que em 1831 a gente está falando sobre o momento da abdicação. Então Dom Pedro deixa o Brasil, o trono fica para Dom Pedro II, que é uma criança de 5 anos, é instaurada uma regência, e Dom Pedro vem para a Europa para lutar pelos direitos da filha dele mais velha, Maria da Glória, que era a rainha de Portugal. E qual é o grande drama nesse momento? A gente tinha, de um lado, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, que tinha se proclamado rei de Portugal em 1828, e a gente tem do outro lado Dom Pedro lutando pela filha. Talvez isso pareça um pouco uma questão dinástica, né? 2 irmãos questionando quem tem direito, um porque é mais velho, porque herdou, e o outro dizendo que não, que na verdade, como ele se tornou imperador do Brasil, ele perdeu os direitos sobre Portugal. Mas o problema era muito mais profundo do que isso. Na verdade, Dom Pedro e Dom Miguel, eles representavam 2 projetos de governo para Portugal muito diferentes. Então, enquanto Dom Miguel defendia a continuidade do absolutismo, do velho sistema, dos privilégios que a nobreza tinha, que o clero tinha, né, tudo aquilo que foi derrubado com a Revolução Francesa na França e que várias outras revoluções ao longo da Europa foram modernizando, Dom Pedro entendeu que, na verdade, naquele momento histórico, o futuro era o constitucionalismo. Então, a única maneira de uma monarquia sobreviver seria o rei abraçando a ideia de ter uma constituição, limitando seus poderes e dando uma maior participação para um parlamento. Ao mesmo tempo, ele também acreditava que era necessário modernizar Portugal, então ter mais indústrias, manufaturas, comércio. A ideia do Dom Pedro, além do constitucionalismo, era também acabar com todos esses antigos monopólios e privilégios. E o que aconteceu?
Tinha gente que, obviamente, queria manter o que tinha, então apoiava Dom Miguel, basicamente, a igreja, principalmente, né, os bispos, os religiosos de níveis mais altos e uma grande parte da nobreza que se beneficiava de todos esses privilégios. E quem que apoiava Dom Pedro? Basicamente, investidores, industriais, comerciantes e uma elite intelectual, né, de estudantes, de pessoas que acreditavam que Portugal precisava se modernizar. Então não era só uma questão de dois irmãos brigando, eram dois projetos de governo completamente diferentes. E Dom Pedro tentou fazer com que as pessoas não precisassem passar por uma guerra, por uma revolução, como tinha acontecido em outros países. Então, por isso, ele outorgou uma Constituição para que não fosse necessário que se brigasse por ela. Só que, lógico, isso não foi bem aceito, né? No momento que ele começou a extinguir as ordens religiosas, extinguir privilégios e monopólios, muita gente passou a apoiar Dom Miguel. E por isso acabou acontecendo a guerra. Dom Pedro com os Açores, como é que foi essa história? Então, Dom Pedro chegou, depois da abdicação, em 1831, em Paris. Ele vai algumas vezes para Londres, volta, porque ele precisa arranjar meios, né, dinheiro, soldados, navios, provisões, para poder, então, encabeçar essa guerra contra Dom Miguel e colocar a filha no trono e garantir o constitucionalismo e a modernização de Portugal. Ele acaba não conseguindo tantos recursos como eram necessários, então ele acaba empenhando as joias da filha, da esposa, as suas pratas, os seus diamantes, enfim, tudo que ele tinha que pudesse gerar dinheiro para poder montar uma armada. E aí, então, com essa frota e com esses soldados, a maior parte deles mercenários, contratados, ele consegue, então, se preparar para enfrentar o irmão. E aí, de Paris, ele sai em janeiro de 1832, no final do mês, ele vai primeiro para Belle-Île, que é um lugar também muito bonito, também uma ilha também muito bonita, onde ele passa alguns dias organizando toda a parte política administrativa. Ele assume a regência em nome da filha, promulga as primeiras mudanças que ele pretendia para Portugal. Nesse momento, os Açores, essas 9 ilhas, eram o único lugar em Portugal que ainda apoiavam Dom Pedro, então ele vai da costa da França para os Açores. A ideia dele era ir primeiro para a Ilha Terceira e se basear lá, porque a Ilha Terceira era o lugar onde desde o começo tinha havido uma adesão aos ideais de Dom Pedro e de Dona Maria da Glória. Só que ele pega uma tempestade medonha no meio do caminho, daquelas tempestades horríveis que acontecem nessa região, que você tem um encontro de muitas placas tectônicas, então é uma região que você tem vulcões, terremotos, maremotos, assim, geologicamente muito instável. E ele pega uma dessas tempestades medonhas, que talvez tenha tido também alguma questão de maremoto no meio, e o navio não consegue chegar na Ilha Terceira, ele acaba chegando em São Miguel. São Miguel é a maior ilha, mais perto do continente, e foi a última a aderir à causa liberal. Foi uma batalha que acabou se realizando só em 1831, então entre 1828 e 1831 as ilhas foram se transformando em liberais. Não foi um processo homogêneo, obviamente você tinha ilhas mais adeptas, outras menos, você tinha pessoas que defendiam ainda Dom Miguel em todas as ilhas, mas São Miguel era, lógico, estrategicamente muito importante, então Dom Pedro acaba ficando uma semana lá. E aí eu vou mostrar para vocês no vídeo São Miguel. Então, o lugar onde Dom Pedro I chegou e fez uma missa para receber, né, para receber as pessoas, para receber os soldados que estavam ali, os que estavam com ele, agradecer que eles tinham conseguido chegar em segurança, a casa onde ele ficou hospedado, a igreja onde ele certamente assistiu a várias missas, teve Tedeums, enfim. Então, essa cidade de Ponta Delgada, que é a capital da ilha de São Miguel, onde ele passou algumas semanas. Então ele chegou no final de fevereiro de 1832, ficou até o comecinho de março. Depois ele voltou para aniversário da Carta Constitucional, que ele tinha dado a carta em 1826. E aí ele vai para São Miguel no final de abril para então fazer a comemoração desse aniversário da carta. E aí foi interessante porque eu achei no museu em Angra do Heroísmo, que na verdade já é em outra ilha, já na Ilha Terceira, mas lá tem um quadro muito interessante em que a gente vê Dom Pedro com a Constituição de 1826, talvez tenha sido feito para essa visita dele a São Miguel,
e essa comemoração, né? Então tinha sempre um vínculo político nessas visitas e nessas estadias dele. E a maior parte do tempo Dom Pedro passou, na verdade, na Ilha Terceira, que era onde ele tinha, né, o maior apoio, e onde então ele treinou os seus exércitos, se preparou, etc. Tinha também uma base no Faial, que é uma outra ilha, e então ele ia também algumas vezes visitar a ilha do Faial, e a gente tem que imaginar que não era de avião como hoje em dia, era de barco, então eram muitas horas de travessia num mar às vezes complicado. Dom Pedro certamente não enjoava como eu, então ele fazia essas travessias com uma facilidade, assim, ele chegou aí para o Faial para uma festa, uma coisa incrível. Então vai ter também uma parte que eu vou mostrar a Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, que foi onde ele passou a maior parte do tempo. Então o Paço, ou seja, onde ele estava hospedado era considerado o Paço. Depois, o que hoje a gente tem de homenagem a Dom Pedro, porque no fim a história de Dom Pedro com a Ilha Terceira acabou ficando muito próxima, então existe hoje um jardim do Duque de Bragança, lá no alto, com uma vista fabulosa, onde tem um obelisco com as datas de nascimento e morte dele. Aí tem uma participação especial da minha filha, da Isabela Vitti, ela vai mostrar e vai contar um pouco da história para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Oi, a gente está aqui agora com esse céu azul maravilhoso, num dia de verão, em Ponta Delgada, que é a capital da ilha de São Miguel dos Açores. Os Açores são um arquipélago de origem vulcânica, tem 9 ilhas, pertencem todas a Portugal. São Miguel é a maior delas, a mais importante hoje em dia. Antigamente não foi sempre assim. Teve uma época que a Ilha Terceira era a ilha mais importante, mas hoje em dia São Miguel, como é maior e está mais perto de Portugal continental, acabou ganhando esse status. Aqui é o centro histórico de Ponta Delgada e a gente tem esse casaril muito parecido com o nosso casaril colonial, mas que na verdade tem uma peculiaridade. Se vocês olharem, as pedras elas são muito escuras, porque todas as ilhas elas são formadas por atividade vulcânica. Então essas pedras elas são na verdade pedras vulcânicas que foram aproveitadas para construção civil. E aqui a gente está exatamente embaixo de um dos grandes monumentos da cidade, que é conhecido como Portas da Cidade. Então tem essa praça com um lindo exemplo do que é o trabalho da calçada portuguesa, que depois até é um conceito que foi levado para o Brasil. A gente tem várias cidades brasileiras que têm esse trabalho de calçada com pedrinhas, né, calcetadas pretas e brancas. Lá no fundo a gente está vendo o pier que separa o porto de Ponta Delgada do Oceano Atlântico, aqui ao lado sul da ilha. E aqui, embora esteja em obras, não dê para ver tão bem, tem a Igreja Matriz. E foi nessa igreja que quando Dom Pedro chegou aqui nos Açores, em 22 de fevereiro de 1832, foi rezado um Te Deum, ou seja, uma missa de ação de graças, por ele ter chegado em segurança. Dom Pedro tinha saído de Portugal quando ele tinha 9 anos, em 1807, com a transferência da corte, né, quando teve as invasões napoleônicas. E aí, 25 anos depois, quando ele voltou para Portugal, já depois de um tempo no exílio na França, depois da abdicação, aqui foi então a primeira missa que ele ouviu em Portugal, foi nessa igreja, que é a Igreja Matriz. Essa é a vista que a gente tem quando chega em Ponta Delgada pelo mar. Esse monumento chama Portas da Cidade, é um dos símbolos daqui de Ponta Delgada, como se fosse assim, uma recepção para os Açores, né? Assim, quem chega primeiro por Ponta Delgada, que é o mais comum, essa é uma das primeiras vistas que a gente tem. De novo, a torre da igreja e essa praça central. E essa é a vista ao contrário, né? Então, para quem está na cidade, olhando para o mar. Aqui é um lugar onde costuma ter uns shows, onde tem vários eventos. Quando a gente chegou, estava cheio de cadeiras, assim, porque tinha acabado de ter um concerto. Aqui dá pra gente ver bem o barulho do caminhão do lixo e o pórtico da Igreja Matriz. Então, como dá pra ver, ela é muito parecida com todas as igrejas da ilha, né? Tem essa torre retangular, tem essa fachada em pedra escura e branco,
mas é um dos exemplos mais bonitos de portal manuelino. Se a gente olhar bem, lembra bastante o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, aquela janela super bonita que tem no Convento de Cristo em Tomar, que é um exemplo dessa arquitetura manuelina com os elementos que remetem à ideia dos descobrimentos, né, da época das grandes navegações. Eu vou ver se eu consigo filmar lá dentro. E ainda aqui pertinho das portas da cidade, da igreja, como é verão, está tudo deslumbrantemente florido. Tem a famosa fonte de São Miguel Arcanjo, que dá nome à ilha de São Miguel. E aqui mais exemplos dessa arquitetura. Esse prédio do outro lado é onde fica a oficina de turismo. Então, aqui a gente está agora entrando na igreja matriz de Ponta Delgada, que é devotada a São Sebastião. Eu não vou poder falar lá dentro, obviamente, então eu vou ficar quietinha agora e vocês entram aqui junto comigo. É de manhã bem cedo e tem muita gente chegando para a missa. Ainda não abriram os bancos, porque as pessoas estão aqui aguardando que a missa deve começar daqui a pouquinho. Essa é a casa onde Dom Pedro IV ficou hospedado enquanto ele esteve aqui em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Era uma residência de uma das famílias mais importantes da época. Hoje é o atual Tribunal de Contas da Seção Regional dos Açores. Tem até uma plaquinha onde está escrito Residência de Sua Majestade Imperial, Sr. Dom Pedro IV, em 1832. Tem uma bandeira de Portugal em cima e fica nessa rua aqui do Centro Histórico de Ponta Delgada, pertinho da biblioteca. Aqui faz parte da Universidade dos Açores, aqui em Ponta Delgada. Ponta Delgada é a capital da ilha de São Miguel, nos Açores, que é a maior ilha e a mais perto do continente. E aqui é o famoso Relvão, que hoje foi rebatizado como Alameda do Duque de Bragança. Tem uma plaquinha aqui lembrando que foi nesse lugar que em 1832 manobrou o Exército Libertador. Então o que aconteceu? Isso aqui parece só um jardim de uma universidade, né, básico, mas na verdade a gente tem que imaginar que quase 200 anos atrás, a gente está um pouquinho afastado do centro de Ponta Delgada, devia ser o lugar onde você tinha espaço, né, relvão, era um gramadão, onde os milhares de soldados liberais puderam acampar, se aquartelar, treinar, até eles irem para o continente, onde então começariam as guerras liberais para derrubar o governo absolutista de Dom Miguel. E aqui foi onde Dom Pedro chegou e partiu dos Açores, na famosa campanha liberal que aconteceu, saindo daqui em 1832. Então Dom Pedro chegou no dia 22 de fevereiro de 1832, e aí no dia 23 teve uma missa campal aqui, ou seja, uma missa no campo, aberto, para todos os soldados. Aí ele voltou aqui para São Miguel no final de abril para comemorar a outorga da Carta Constitucional, daí ele voltou no final de maio, e aí no final de junho finalmente ele veio para reunir todo o exército e então embarcarem para o continente. E no dia então, nas vésperas do embarque, no dia 23 de junho de 1832, eles fizeram outra missa campal para despedida. Teve festa, teve fogueira, e daqui, uns dias depois, finalmente já todo mundo embarcado, eles partiram para Portugal. E a gente consegue ver hoje aqui os prédios da universidade e tentar imaginar, né, os milhares de soldados
muitos deles mercenários, contratados, lógico, mas uma boa parte deles jovens idealistas que acreditavam num futuro melhor para Portugal. Entre eles, por exemplo, o Almeida Garrett, que aqui em Portugal a gente fala Almeida Garrett, Alexandre Herculano e várias pessoas que deixaram testemunhos sobre a guerra e sobre esse dia em que eles deixaram os Açores em direção a Portugal. O centro da cidade fica lá para baixo, já na beira-mar, e aqui a gente está na parte alta de Ponta Delgada. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse é o Forte de São Brás, que é o forte mais importante daqui de Ponta Delgada. Foi um dos lugares onde ficaram baseados os exércitos do Dom Pedro a partir da conquista da ilha pelos liberais. Essa foi a última ilha a ser tomada nos Açores dos absolutistas. Na verdade, o processo começou já em 1828, na Ilha Terceira, começou o primeiro foco de resistência. Aí foram sendo tomadas todas as ilhas pelos liberais e aqui a Ilha de São Miguel, na verdade, foi a última, foi só no dia 3 de agosto de 1831. E eu estava aqui enlouquecida procurando a tal da Ladeira da Velha, onde foi a última batalha. E eu não achava, não tinha lugar nenhum na cidade com esse nome. Aí eu descobri que, na verdade, Ladeira da Velha é o nome de uma das cidadezinhas que ficam na costa do outro lado da ilha, um lugar lindíssimo. Aí depois eu vou mostrar as fotos para vocês, que eu consegui descobrir que, na verdade, o lugar onde os liberais finalmente venceram os miguelistas aqui na Ilha de São Miguel não foi aqui em Ponta Delgada, foi do outro lado da ilha. Aqui é a vista de cima do Forte de São Brás. Eu estou aqui em cima do Museu Militar. Não sei se dá para ver lá no fundo, tem umas montanhas meio arredondadas. Aquilo tudo são vulcões que estão inativos, mas que na verdade é o que deu origem à formação da ilha. Ali a gente está vendo todo o centro histórico, onde eu estava filmando aquela torre que está em obras. É a torre da Igreja Matriz. Aí dá para ver a marina e aqui embaixo o porto de Ponta Delgada. Hoje eu tô do outro lado da ilha, do lado oposto onde fica a capital, Ponta Delgada. Aqui é a parte norte da Ilha de São Miguel, nos Açores. E esse lugar deslumbrante, nesse dia incrível, é a Baía de Santa Iria. E aqui onde eu tô é o Mirador de Santa Iria. E lá embaixo, não sei se dá pra ver, assim, ali no meio tem umas casinhas chegando no mar. Ali é a tal da Ladeira da Velha. E foi aqui nessa baía, então, que foi a última batalha quando os liberais venceram os miguelistas e finalmente dominaram a ilha de São Miguel. E com isso os Açores passaram a ser totalmente apoiadores de Dom Pedro. E aí sim, daqui eles puderam então fazer a tomada de Portugal continental também. Interessante é que 2 meses antes, em junho de 1831, quando Dom Pedro abdicou do trono brasileiro e estava voltando para a Europa, ele parou aqui e a ideia deles era parar e reabastecer e descer e tal. A Amélia estava grávida, coitadinha, imperatriz, enjoando, passando mal. E eles não puderam descer, porque eles estavam a bordo de um navio inglês, da Volage. E o capitão não podia deixar eles desembarcarem numa ilha que ainda era miguelista, porque isso seria praticamente um incidente diplomático, né, por parte do governo britânico. Então eles tiveram que ficar a bordo, puderam reabastecer de frutas, de água, mas não puderam descer. E aí 2 meses depois, no dia 3 de agosto de 1831, finalmente São Miguel passou a ser também liberal. Então é aqui, a Ladeira da Velha, onde foi essa última batalha, é ali, naquela baía.
E aí, em homenagem então a essa batalha, em 2004, o governo regional dos Açores mandou fazer essa placa em que diz a Batalha da Ladeira da Velha, no dia 3 de agosto de 1831, nos montes da Ladeira da Velha, localizados à nascente deste miradouro, concelho da Ribeira Grande, as tropas fiéis a Dom Pedro IV haviam de vencer o exército do rei de tradição absolutista, seu irmão Dom Miguel. Foi uma batalha decisiva. Por ela se consolidou a vitória das forças liberais no arquipélago dos Açores, bem como se abriu o caminho que depois de uma guerra civil cruenta, cruel, levaria em Évora Monte, aos 26 de maio de 1834, à queda do absolutismo e à reposição em Portugal da Carta Constitucional. Hoje a gente está em outra ilha, na Ilha Terceira, que tem esse nome porque ela foi a terceira ilha do arquipélago a ser descoberta. E aqui é um lugar bem alto, onde fica esse obelisco, que foi construído em memória às guerras liberais e à passagem de Dom Pedro aqui pela Ilha Terceira. Ele ficou 4 meses na ilha e tem uma vista, então a gente vai dar uma olhada aqui no obelisco e na vista. E daqui para baixo tem o Jardim Duque de Bragança, em homenagem ao Dom Pedro, que aqui é Dom Pedro IV, e para nós é Dom Pedro I. Desse lado está escrito a Dom Pedro IV, porque é por onde as pessoas chegam da cidade, a gente que chegou por trás, na verdade. Mas para quem sobe lá embaixo da cidade para cá, essa é a chegada, é o monumento a Dom Pedro IV. Esse lado está dizendo que Dom Pedro nasceu no dia 12 de outubro de 1798 e para cá a gente tem uma vista já lá para baixo, onde fica o centro histórico de Angra do Heroísmo. Angra do Heroísmo não teve sempre esse nome, era só Angra, e aí passou a ser do Heroísmo por causa justamente de ter sido o lugar onde houve a resistência contra o exército de Dom Miguel, contra o governo absolutista. Ali é chamado de Monte Brasil, é como se fosse um parque para a cidade, tem alguns monumentos. Lá embaixo tem o porto, é um porto natural que foi solidificado, enfim. E aí a gente tem a vista para a cidade, que lembra muito as cidades coloniais brasileiras, de uma certa maneira. E ali embaixo a gente consegue ver o jardim, que é um jardim botânico, uma praça grande, enfim, que é o Jardim Duque de Bragança. Desse lado da data de morte de Dom Pedro, que foi 24 de setembro de 1834, quando ele tinha 36 anos. E desse lado de cá, a gente vê mais um pouco do casario. A costa e o ilhéu. Praticamente todas as ilhas daqui dos Açores têm um ilhéu principal. Esse é o de Angra, é o da Ilha Terceira. Aqui tem uma daquelas placas divertidas em que a gente fica sabendo que o Rio de Janeiro tá para lá e Nova York tá para cá. Hoje teremos uma participação especial minha, Isabela Witt, direto de Angra do Heroísmo, aqui no canal do Paulo Resutti. Em 1641, Angra recebeu o título de muito nobre e sempre leal cidade de Angra. Após as guerras liberais, em 1837, Dona Maria II decretou que Angra do Heroísmo se tornava então a muito nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo. E a cidade foi condecorada com a Gran Cruz da Torre e a espada Valor, Lealdade e Mérito. Em maio de 1828, Dom Miguel foi aclamado rei nos Açores. E aí teve um capitão, chamado Quintino Dias, do Batalhão de Caçadores número 5, que tomou o Castelo de São João Batista em julho. Era o começo da resistência, e a Terceira foi o primeiro lugar a ser totalmente favorável a Dom Pedro. Após a Batalha da Praia da Vitória em 11 de agosto de 1829, a Terceira se tornou a capital do Reino de Portugal para os liberais. Só 2 anos depois, com a conquista da ilha de São Miguel em agosto de 1831, os Açores se tornaram completamente partidários da causa do constitucionalismo. Em março de 1832, Dom Pedro, após abdicar do trono brasileiro, veio para cá, onde ficou até junho,
quando embarcou com 8.000 soldados para retomar Portugal. Bom, aqui a gente está de frente à igreja de São Francisco, que não dá para visitar, está fechada. E do lado, eu já vou passar lá mais em frente para mostrar, era o antigo Colégio dos Jesuítas, que foi transformado em paço quando Dom Pedro esteve aqui. Foi aqui que ele morou. Possivelmente ele ouvia missa nessa igreja, eu não tenho registro disso. Hoje ele é o Palácio dos Capitães Generais e é usado como um prédio de escritórios. E a gente não pode entrar para visitar também, mas eu vou mostrar para vocês mais de perto ali a fachada dele. E aqui a gente consegue ter uma vista maior do que era esse antigo Colégio dos Jesuítas, que se transformou em paço durante a estadia de Dom Pedro. Aqui a gente tem uma visão melhor do edifício inteiro. E bem aqui começa o Jardim do Duque de Bragança, que foi nomeado assim em homenagem a ele, que sobe lá para aquele obelisco onde eu comecei mostrando a cidade hoje de manhã. Provavelmente esse pedacinho aqui do palácio foi onde Dom Pedro ficou hospedado quando esteve aqui em Angra, foi aqui que ele morou. Hoje faz parte da vice-presidência do governo regional dos Açores, então também a gente não vai poder entrar. Mas dá pra gente ver a escadaria e o pórtico lá dentro. Embora esse pórtico seja de 1848 e Dom Pedro viveu aqui em 1832. Então essa construção, esse pórtico pelo menos é um pouquinho mais recente do que a estadia dele. Daqui então a gente tem uma vista da Rua da Sé. Lá em cima, não sei se dá para ver amarelinho, o obelisco. Essas árvores são do jardim. E aqui a catedral, a Sé. E ali aquela casa branca com janelas cor de cinza, que era o extinto Convento da Esperança. Hoje não tem mais Convento da Esperança na Ilha Terceira, só tem em São Miguel, mas Dom Pedro frequentava o convento da Ilha Terceira. Foi onde ele conheceu uma freira, uma freira cineira, Ana Augusta. Ela tinha 23 anos, eles tiveram um relacionamento, a moça engravidou e a criança, quando nasceu, acabou falecendo pequenininha, foi sepultada, segundo todos os documentos dizem, na frente da Sé, da catedral. Mas eu não consegui achar nenhuma placa, nenhuma menção a essa criança. De qualquer maneira, a documentação diz isso. Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, esse convento da Esperança era um convento de freiras, então elas tinham o direito de continuar vivendo lá até que a última freira falecesse. Os conventos masculinos não, eles foram imediatamente extintos. Então, esse convento ainda durou mais algumas décadas. A Ana Augusta Faleiro Tostes continuou vivendo nesse convento, ela nunca abandonou a vida religiosa, ela recebia uma pensão. E enfim, quando a última freira faleceu, esse convento então foi vendido. E aí, em leilão, ele foi comprado por uma sinagoga, a primeira sinagoga dos Açores. E ela então se instalou nesse prédio. E depois ele foi tendo outros usos. Até que teve um terremoto muito, muito grande na Ilha Terceira, já no século XX. E aí caíram alguns estuques, algumas partes em gesso da sinagoga e se revelou por trás algumas coisas ainda da antiga igreja. E hoje é uma repartição pública. Só que eu não podia falar, porque estava todo mundo trabalhando. A guerra durou 2 anos, entre 1832 e 1834. O exército liberal acabou vencendo. Foi implantada, então, uma monarquia constitucional em que Dona Maria da Glória, Dona Maria II de Portugal foi a rainha. E a Convenção de Évora Monte foi o Tratado Final de Paz. Foi em 26 de maio de 1834. E aí, de maio para setembro, 4 meses depois, Dom Pedro faleceu de tuberculose aqui em Portugal, sem nunca voltar para o Brasil, sem nunca voltar nem para os Açores. Ele só conseguiu ainda voltar para o Porto e mostrar para a filha, para a esposa, ainda a cidade do Porto, onde tinha sido o cerco. Tem vários vídeos aqui no canal que eu acho que vocês podem se interessar, que tem a ver com essa história toda. Então, a gente tem, por exemplo, a história desses últimos filhos que Dom Pedro teve durante esses anos já aqui em Portugal, que são os últimos filhos de Dom Pedro, acho que é o título do vídeo. Tem um vídeo sobre o Palácio de Queluz, que mostra onde Dom Pedro nasceu e faleceu, também aqui em Portugal.
Tem mais vídeos aqui que vai ter o link, se vocês quiserem assistir, para complementar essa história. E, por favor, não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Quem quiser contribuir mais com o canal, tem a opção de se inscrever no clube do canal. Então vejam aqui embaixo, tem o link. E, por favor, ajudem a divulgar, tá? Que eu acho que para quem gosta, para quem segue a gente, isso faz muita diferença, tá bom? Então, obrigada e espero que vocês gostem do vídeo e que um dia tenham a oportunidade de conhecer os Açores.